Lindão, Deus te abençoe. Irmãos, louvor abençoado, né? Bênção de Deus. Marcos capítulo 1. Aleluia. Bom é estar em tua casa, Senhor. Bom é louvar o teu santo nome. Bom é começar a semana na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem achou diz amém. Todos acharam aqui. Aleluia. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, diga comigo, tocou e disse-lhe, amém, quero ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vou ler mais uma vez. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra tão poderosa, Senhor. Esta palavra, ó Deus, que cura, que salva. Esta palavra que liberta. Essa palavra que quebra grilhões, ó Deus. Essa palavra poderosa ministrada nessa noite. Ó Deus, traz iluminação ao nosso coração, Senhor. Mantenha a nossa mente cativa, ó Pai. A iluminação da Tua palavra é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que maravilha podermos chegar na igreja. Eu sempre tenho observado isso. Chegar na igreja, receber um aperto de mão, chegar na igreja, receber um abraço de um irmão, chegar na igreja, ser bem recepcionado pelos diáconos dessa igreja, pelos irmãos da igreja. E eu me lembro que no tempo de pandemia nós não podíamos fazer isso. No tempo de pandemia, nós ficávamos preocupados se abraçava ou não o irmão, se apertava ou não a mão do irmão, porque foi um tempo muito difícil, foi um tempo onde a igreja ficou distanciada uns dos outros. E nós tínhamos ali os cultos online, nós não tínhamos essa comunhão maravilhosa que nós temos aqui, este louvor vibrante, essa adoração espontânea, você chegando na igreja, sentindo aqui a casa do Pai, sentindo bem neste lugar. E é isso mesmo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora nós podemos adorar o Senhor com liberdade, podemos cumprimentar os nossos irmãos com liberdade, podemos abraçar, podemos sorrir juntos. E isso é maravilhoso. A palavra de Deus que nós lemos aqui no livro de Marcos conta a história de um homem que vivia doente, um homem que vivia afastado da sociedade, um homem que vivia afastado da sua família. A palavra de Deus diz que ele era um leproso. A lepra, conhecida hoje como hanseníase, naquele tempo não havia tratamento. As pessoas eram excluídas da sociedade, as pessoas eram excluídas da família, excluídas do convívio. Pessoas que ficavam separadas, porque a lepra era uma doença contagiosa. E a lepra, ela fedia, ela apodrecia as extremidades do corpo, ela apodrecia os dedos dos pés, os dedos das mãos,
e aí tinha que ir cortando, ela apodrecia as orelhas, ela apodrecia o nariz, então a pessoa ficava deformada. A palavra de Deus não retrata como aquele leproso estava. Mas ele vivia em um lugar onde ele não podia abraçar os seus filhos, como se ele fosse casado, aqui a palavra também não diz, mas se ele fosse casado, ele não podia abraçar, ele não podia beijar, ele não podia aproximar, porque a lepra, ela gerava isso. E algo extraordinário acontece no curso da vida daquele homem. A palavra de Deus diz aqui que aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Ele chega diante de Jesus, porque Jesus, ele chega na hora certa, no momento certo. Jesus nunca tarda, Jesus nunca falha. Ele chega no momento certo, amém, igreja? E ele chegou aqui nessa noite, na hora certa, no momento certo, para tocar em mim e para tocar em você. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, ele tem pressa. O Evangelho de Marcos, ele não preocupa com a genealogia de Cristo. O Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho da ação de Jesus. Logo depois do relato de João Batista, Marcos vai trazendo justamente os relatos de Jesus fazendo curas, sinais, maravilhas, prodígios extraordinários que homens e mulheres naquele tempo ainda não tinham visto. Mas ali estava o Deus encarnado, o Deus andando na terra, o Deus todo-poderoso, com os pés empoeirados, fazendo milagres extraordinários. Mas sabe o que eu me alegro, igreja, nessa noite? É que em Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí o Evangelho de Marcos vai falar sobre essas ações de Jesus. Vai falar que Jesus cura um endemoniado em Cafarnaum. Vai falar que Jesus cura a sogra de Pedro, mas não foi por isso que Pedro negou Jesus, viu? Mas ele mostra aqui Jesus curando, Jesus fazendo coisas extraordinárias. E no versículo 32 vai dizer que Jesus faz muitas outras curas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, alegre o teu coração, Jesus está aqui neste lugar. Alegre o teu coração, Jesus ainda opera milagres e prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queria dizer um negócio para você sobre o toque de Jesus. Nós vivemos um período como eu disse, que não podíamos tocar, não podíamos abraçar, devido à pandemia. E às vezes a gente chegava nas casas, ou na casa dos nossos parentes, e ali nós teríamos que fazer uma asepsia, teríamos que fazer uma limpeza geral, para poder cumprimentar. Eu lembro quando eu chegava na casa da minha mãe, tinha que trocar de roupa, tinha que tomar banho. Claro que eu tomava banho, né, irmãos? Mas não assim de imediato. Vai logo para o banheiro. Era assim. Não cumprimenta ninguém não, vai logo. E aí a gente passava por esse processo, para depois, benção mãe, para depois cumprimentar os irmãos, as irmãs, os parentes. Quem viveu isso, levanta a mão. Todo mundo, né, irmãos? Irmãos, e esse tempo foi um tempo difícil, porque o toque, ele é importante. A questão do toque, do abraço, do afago, é importante para o ser humano. Deus nos fez assim.
Quando você conhece alguém que teve uma gravidez indesejada e que não quis o bebê, geralmente ela não afaga a sua barriga. Geralmente ela detesta, a mãe detesta a criança na concepção. E a criança não é afagada na barriga da mãe. Ela é rejeitada psicologicamente falando. E essa questão psicológica não externa na mãe. E a mãe rejeita a criança. E tanto é quando a criança nasce. Muitos casos acontece que há uma depressão pós-parto. E a criança é rejeitada, e ela cresce rejeitada, e ela cresce sem afago, ela cresce sem carinho, e isso gera grandes transtornos na vida daquela criança. Eu conheço jovens que tiveram gravidez indesejadas, e que não soube amar aquela criança, e que apertou aquela criança no ventre até os 6 meses. E ali aquela criança nasceu, mas não nasceu debaixo de um carinho, não nasceu debaixo de um afago, não nasceu debaixo de um beijo, meu filho maravilhoso que Deus me deu. E ali aquela criança que eu conheci, quando ela dormia, ela não conseguia dormir quietinha na cama, mas quando ela acordava, irmãos, estava ali o lençol todo enrolado, porque aquela criança mexia a noite inteira, porque a mãe teve uma gravidez indesejada e desde o ventre rejeitou aquela criança. E aquela criança cresceu insegura, cresceu medrosa, porque quando ela foi crescendo, a mãe também não conseguiu tocar a criança, não conseguia beijar, não conseguia abraçar. Então, irmãos, o toque é importante. Se você tem filho, toque o seu filho com carinho. Se você tem filha, toque a sua filha com carinho. Diga que a ama, faça afago, faça carinhos na sua filha, no seu filho. Isso é importante porque o ser humano, ele nasceu com isso, com a carência de sermos afagados, abençoados. E um cafuné, irmãos, tanto que é bom. Quantos aqui recebem cafuné da mãe? Eu até hoje. Amém? Minha mãe, mesmo acamada, eu chego lá, deito na cama com ela. Ela, ô meu lindo, ô meu nego, Jovaninho. Né? Olha que bênção, irmãos. E isso, irmãos, gera segurança na vida da criança. Gera segurança na vida do filho. Isso é maravilhoso. Quero trazer um relato. Diz alguns psicólogos, o ato de tocar é um comportamento que pode conter alguns elementos fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, principalmente as crianças, desde a vida intrauterina, proporcionando bem-estar físico, emocional e social. Amém? O toque, o afago, o carinho é importante. E eu sei o que é também ser criado sem afago, sem carinho do pai. Meu pai, ele saía às 5 horas da manhã, eu estava dormindo. Ele chegava às 7 horas da noite, eu estava dormindo. Semana após semana. E infelizmente, como ele era alcoólatra, final de semana, às vezes, ele chegava já alcoolizado. Então não tinha aquele afago. E é bem diferente, irmãos, quando eu vejo famílias que têm pais, que afagam os filhos, que abraça, que beija, que elogia o seu filho. Isso é diferente, irmãos. Isso gera uma segurança na vida do filho. Olha aqui que interessante. O toque, ele pode aliviar dor. O toque, ele pode fortalecer o sistema imune. É maravilhoso, irmãos, quando a gente desenvolve isso na nossa casa, na nossa família. Às vezes, muitos casamentos se acabam, se esfriam, porque não tem toque, não tem mais afago. Em vez de ter um afago, tem um chega para lá.
infelizmente, esfria. E infelizmente chega até a separação. Por quê? Porque já não se tornou mais marido e mulher, mas se tornou irmãos. Porque geralmente irmãos dão um empurrão no outro. E o desenvolvimento do toque, do abraço, do afago, do carinho, do beijo é importante. Amém, igreja? Olha que interessante, o toque gera produção de hormônios que geram sensação de bem-estar, gera segurança e gera conforto. Sabia disso? Muitas pessoas sentiram na pandemia essa falta de afago, de toque, de poder apertar a mão, de poder abraçar. Eu mesmo senti, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar na mão, de cumprimentar, e eu senti muito. Mas agora não, é diferente, a gente chega, a gente aperta a mão, a gente abraça, louvado seja o nome do Senhor, porque isso gera segurança, e gera conforto, e gera bem-estar. Amém? Faz ou não faz diferença, irmãos? Quando você chega numa casa, e aquela casa te recebe com um abraço, né, irmão Branco, irmã Vera? Seja bem-vindo. E abraça e cumprimenta, né? Graças a Deus que essa igreja tem isso. A gente chega na casa dos irmãos, eles cumprimentam, né? Nem manda a gente lavar a mão primeiro, mas já cumprimenta, já dá um abraço. Beijo é de vez em quando, né? Ósculo. Mas pode acontecer. Olha aqui que coisa importante. Um instituto de pesquisa do toque, Instituto Americano de Pesquisa do Toque. Segundo este instituto, o toque, o afago, o abraço, reduz o cortisol. Diga, cortisol. É o hormônio ligado ao estresse. Viu? Então, quando você abraça alguém e ele está estressado, esse cortisol diminui. Amém? Amém, igreja? Então, quando você está nervoso e chega alguém lá cheio de Deus, de bênção, e te aperta a sua mão, te abraça, esse cortisol que fez você ficar estressado, ele diminui. E você passa a ficar bem mais amável. Louvado seja o nome do Senhor. E esse cortisol, como eu disse, é o hormônio ligado ao estresse. E quando você abraça, irmãos, quando você cumprimenta a pessoa, aumenta a produção de 2 neurotransmissores. Olha aqui que interessante. Antes de entrar na palavra. Aumenta a produção de 2 neurotransmissores. A dopamina, diga dopamina. A dopamina, irmãos, estimula a atividade do sistema nervoso central. Aleluia. Que maravilha isso. E a serotonina, diga serotonina, associada ao estado de bem-estar. É maravilhoso. Vamos colocar em pé? Glória a Deus. Vamos exercer isso? Você que está perto aí de alguém que você tem liberdade, dá um abraço. Amém? Talvez tem 10 anos que você não abraça seu esposo. Tem 10 anos que você não abraça sua esposa. Cumprimenta aí o irmão da frente, de trás. Tem irmãos aqui precisando de um abraço, precisando de um aperto de mão. Vamos exercitar isso, irmãos. Vamos exercitar e aumentar a produção desses neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, em nome de Jesus. É uma igreja alegre, é uma igreja vibrante, por causa disso, por causa do toque, por causa do abraço, do afago. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, tem gente aqui que estava precisando desse abraço. Amém? Aleluia. Como é bom. Eu fico vendo a Denise abraçar o filho dela. Já está um cavalão não, perdão, já está um meninão, né? E a Denise, oh, meu filhinho, hoje de manhã, né?
E eu vejo você abraçando. Isso gera, irmão, esse hormônio de bem-estar, de alegria, de graça de Deus neste lugar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus, irmãos. Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia. 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 Eu dei uma aula aqui para os irmãos. Amém? Então desenvolva isso. Se estiver triste, vai lá na rua. Ei, me abraça. Me abraça. Não importa quem é, irmão. Fala, me dá um abraço. Falar nisso, ninguém me abraçou aqui, né? Obrigado, aleluia. Eita glória. Aleluia. Queridos, Jesus está aqui neste lugar. Amém. E ali nós encontramos no texto do qual nós lemos, um homem que estava sem dopamina e sem serotonina, porque ninguém tocava aquele homem. Ele vivia no leprosário, separado, juntamente com outros leprosos. Eu fico pensando, irmãos, as doenças psicossomáticas na vida daquele homem. A depressão, a angústia, os batimentos cardíacos acelerados. Sem falar nisso, quando ele olhava para ele, olhava sentindo aquele nojo, aquele desprezo, porque essa doença, ela castigava a pessoa, porque a pessoa é carcomida por essa doença tão triste. Mas algo acontece na vida daquele homem, amém? Algo extraordinário acontece na vida daquele homem. Talvez hoje o seu problema, graças a Deus, não possa ser doença nenhuma. Mas pode ser que exista algum problema. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer nos tocar de forma especial nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. E a palavra de Deus diz que aproxima-se no círculo da vida daquele homem. Acontece que alguém entra na vida dele, esse alguém é Jesus, e assim conosco também, esse Jesus entra hoje na nossa vida, na tua casa, na tua família, para fazer obras maravilhosas, aleluia, glória a Deus. Os irmãos perderam uma grande oportunidade de aplaudir Jesus, aleluia, porque Ele vai fazer. Aproximou-se dele um leproso. Aí, irmãos, qual que é o tema dessa noite que eu queria desenvolver com os irmãos? É justamente esse. A quem é destinado o toque de Jesus? Diga comigo, a quem é destinado o toque de Jesus? A primeira coisa que eu vejo nessa noite, para nós que estamos aqui, adorando a Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, é que o toque de Jesus, em primeiro lugar, é para quem se aproxima dele. Vou repetir. O toque de Jesus nessa noite é para quem se aproxima dele. Aproximou-se dele um leproso. O toque de Jesus é para quem está perto. O toque de Jesus é para quem encosta nele. O toque de Jesus é para você e é para mim nessa noite. E Ele vai nos tocar de forma especial. Louvado seja o nome do Senhor. O toque de Jesus é para quem se aproxima dele. Ei! E Jesus não despreza. Salmo de número 51. Ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, Jesus está aqui neste lugar e você está também. E o toque dele é para você, o toque dele é para mim, porque o toque de Jesus é para quem se aproxima dele. A mulher do fluxo de sangue, debilitada, ouviu falar de Jesus, nutria no seu coração, dizendo: se ao menos
eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E o que a palavra de Deus registra? É que quando Jesus passava, havia uma grande multidão, e ela entrou pelo meio da multidão, e de repente, trêmula, cansada, afadigada, ela toca nas vestes de Jesus, e no meio daquela multidão, Jesus para. Senhor, o que foi? Alguém me tocou. Senhor, olha o tanto de gente. Alguém me tocou de forma diferente. Senhor, mas não tem como saber. Eu senti sair virtude de mim. Vai sair virtude de Jesus aqui nessa noite. Vai sair virtude de Jesus aqui nessa noite. Levante a tua mão, toca nele, igreja, pela fé que aquela mulher fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. O toque de Jesus é para quem está perto, é para quem se aproxima dele. Aleluia! Aleluia! Porque o toque de Jesus é destinado para quem se aproxima dele. E o toque de Jesus também, igreja, é para quem reconhece necessitado. Abra aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos: se quiseres, podes purificar. Irmão, você já fez essa oração? Você já fez aquela oração SOS? Que não tem lugar, não tem hora, mas você precisa de um socorro de Deus? É essa oração, irmãos, porque o toque de Jesus é para quem reconhece necessitado. O toque de Jesus é para quem se aproxima dele, mas o toque de Jesus é para quem reconhece necessitado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para a minha aflição. Jesus, socorro. Jesus, me acode. E o toque de Jesus é para isso, para quem reconhece necessitado. Aleluia. E você reconhece que precisa dele, que necessita dele? Quem reconhece, levanta a mão. Então o toque de Jesus é para você. Amém? Porque ele aproximou. O leproso reconhece, orando, dizendo: se quiseres, pode purificar-me. Irmãos, como que aquele homem faz essa oração tão simples? Às vezes nós preocupamos em fazer orações com o nosso vernáculo linguístico para fazer impressão a Deus. Não precisa disso, meu querido. Basta apenas dobrar os seus joelhos ou o seu pensamento e dizer a Ele que Ele está presente. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Se quiserdes, podes purificar-me, abençoar-me. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem precisa dEle, levanta a mão e glorifica. Só quem precisa. Porque o toque de Jesus é para quem está perto. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O toque de Jesus é para quem reconhece necessitado. Não é para gente de nariz empinado. Não é para pessoas que chegam diante do Senhor, encostando Ele na parede, ou o Senhor cura, ou eu vou rasgar a Bíblia. Eu já vi esse tipo de oração para quem segue esses pastores na televisão. Cuidado, irmãos, eu já vi esses pastores colocando Deus na parede. Ou você mata, ou você cura esse aleijado, ou o Senhor mata ele. O aleijado falou: não, matar não. Pode deixar eu desse jeito. Olha a ousadia, irmãos. Deus é Deus, eu sou homem, eu sou pó.
O toque de Jesus não é para arrogantes, o toque de Jesus não é para nariz empinado, mas o toque de Jesus é para quem se humilha, é para quem se apresenta diante do Senhor. Se quiserdes, pode abençoar-me. Aleluia. Já vi pessoas com câncer, e a esposa ou o marido dizer: Deus, ou o Senhor cura ou rasga a Bíblia. Irmãos, o que é isso? Aonde nós chegamos? Isso aí é o antropocentrismo, é o homem no centro, o homem tomando as decisões daquilo que Deus vai fazer. Igreja, não é assim. O toque de Jesus é para quem reconhece, porque também o toque de Jesus é para quem se humilha na presença dEle. A Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Vou repetir, mas dá graça aos humildes. Aleluia, dá graça aos humildes. Vamos colocar em pé. O toque de Jesus é para quem reconhece necessitado. O toque de Jesus é para quem se aproxima dele. O toque de Jesus é para quem se humilha na presença dele. Sabe, irmãos, a irmã Mil está aqui. Levanta a mão aí, varoa. Humilhou, recebeu a bênção. Foi ou não foi, irmã? Pensa numa mulher determinada. Porque ela esteve aqui na igreja, eu estava aqui de manhã. E ela abriu o coração, mas firme. Eu sei que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas. Mas eu quero meu marido. Eu sei que Ele pode restaurar. Aleluia. O toque de Jesus é para quem se humilha diante de Jesus. E outra coisa, irmãos, o toque de Jesus é para quem se quebranta diante dEle. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Se você quer o toque de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o toque de Jesus é para mim, é para você. É para quem se aproxima, é para quem reconhece, é para quem se humilha diante dEle. Eu não sei qual bênção você precisa. Eu não sei, meu querido irmão, porque Jesus, Ele faz coisas extraordinárias. Eu não sei do que você precisa, mas de uma coisa eu tenho certeza: o toque de Jesus produz resultados, e nesse caso, o toque de Jesus produziu resultados imediatos. Glória a Deus. Vem aqui na frente, quero orar por você. Você quer